a gente tem dois tópicos finais para a gente ver. Eu vou acelerar eles um pouquinho, até explicar um pouco. Eu estou, como a Bruna, recentemente, eu estou começando começando não, já venho fazendo a mudança. Parte das minhas coisas já estão no endereço novo, que eu estou levando aos poucos, e essa semana os móveis vão ser levados e tudo. Então, eu não sei como é que vai ficar quinta-feira, eu não sei se eu vou ter acesso à internet fácil, tá? Então, eu vou abordar os dois assuntos que faltam, assim, de uma forma um pouco mais direta, tá bom? Não vou implementar a condição de contorno de fluxo, tá? Vou deixar para vocês fazerem, porque, como vocês viram, faz parte da primeira tarefa do trabalho, tá? Mas vamos falar sobre ela, vocês vão ver que ela tem muitas similaridades com o que a gente já viu, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que eu vou comentar com vocês. Então, vamos lá. Qual seria o título? Então, condição, vamos colocar condição de contorno de Newman. Então, só para relembrar, né, a gente tem lá uma parte da fronteira do nosso domínio. Vamos colocar os nós aqui em vermelho, como se fossem os nós aqui da malha. Tá? Vou desenhar aqui alguns elementos finitos. Então, vamos colocar aqui o elemento finito, né? O elemento finito está passando aqui. Pronto. Só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo, tá? Então, essa fronteira aqui é a fronteira gama Q. Tá certo? Que é a fronteira que tem o fluxo. Tá? Bom, o que a gente precisa, né? A gente vai precisar... Peraí, deixa eu só ver aqui, relembrar a notação que eu tô usando rapidinho aqui. Tá, então, é Q mesmo, né? Que eu estou usando Q. Tá. Beleza. Então, vamos lá. A gente tem um fluxo aqui. O fluxo, ele é definido, vocês se lembram disso? Ele é definido sempre na direção normal à superfície. Sempre. Tá? Sempre na direção normal. Pela a lei de Fourier, né, que diz isso. Né? Com o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar com vamos deixar Φi e Φa. O fluxo a gente definiu com o quê? Tá? QH. Tá? Com essa parcela aqui no vetor F, ok? Essa parcela aqui, a gente podia dar um nome para esse vetor. O prescrito a gente deu o nome de P maiúsculo, né? Fluxo não vou dizer que é F, porque F é o nosso próprio vetor. Né? Então, vamos dar um outro nome. E outro nome que a gente pode dar. Q também não quero dar, porque já tem a matriz de condutividade térmica. Vou chamar de R, normalmente é resíduo. Posso chamar de T? Tá? Então, é essa parcela aqui que a gente quer, né? Porque o que a gente tem? Nosso vetor F, ele vai ser aquele que a gente chamou de vetor, se não me engano, foi vetor F, não é isso? Mais o vetor P, mais agora esse vetor
T, que está carregando aqui a condição de contorno de Newman. Ok? Tudo bem até agora? Estão lembrando do que eu estou falando? Isso é só para vocês se localizarem. Sim, sim. Tá? Beleza. Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente, de novo, a gente vai olhar para o elemento finito. Tá? Então, nós vamos nos ater a um elemento finito E. Por quê? Porque a gente já sabe que se eu sei fazer para um elemento finito E, eu sei fazer para qualquer elemento finito. Tá certo? Então, nesse elemento finito, nós vamos considerar que QH, de novo, ele vai ser uma combinação linear de QH em X. Peraí, aqui é 1. Tá? É QHXB FB. Ou seja, eu estou usando as funções de interpolação. De novo, olha, a gente fez isso com F, a gente fez isso com a temperatura prescrita. De novo, estou usando as funções de interpolação para representar aqui o nosso fluxo. Né? Porque, repara, isso aqui é uma função de x e y, tá? Esse aqui também é uma função de x e y. Ok? E esses aqui são os valores do fluxo nos nós do elemento finito. Tá? Então, de uma forma mais simplificada, a gente vai escrever da seguinte forma. Tá? Bom, isso aqui, claro, eu estou num elemento finito qualquer, ok? Mas a gente não vai trabalhar aqui. Tá? A gente vai trabalhar sempre no elemento finito biunitário. Ok? Bom, mas vamos lá. O que a gente vai ter? Quem é que vai ser o nosso vetor T, então? Eu vou substituir, né, o T. Agora é T, eu estou falando no elemento finito. Tá? Então, eu tenho um T sobrescrito E do elemento finito. Então, a contribuição que esse elemento finito tem no fluxo, né, na condição de fronteira de Newman. Certo? Então, vai ser aqui um EA-E vezes QH na fronteira agora desse elemento finito. Tá? Bom, vamos colocar em cima, né? Porque não é um número, né? Assim, é só para indicar que eu estou na fronteira do elemento finito. Então, substituindo o QH pela expressão acima, sabendo que esse operador aqui, parênteses, ele é um produto interno, né? Ele é linear. Então, a gente vai ter aqui o somatório B de 1 até 4, φA é, φB é, vezes QH índice B. Então, reparem, meninas, olha só que coisa interessante. Essa parte aqui, isso aqui a gente já viu. Vocês se lembram onde a gente viu isso? É pergunta mesmo, não é pergunta retórica, não. Estou perguntando. Vocês se lembram? Na montagem da K, não é? Não. Não, na montagem da K, não. Na montagem da K aparece o operador A aqui na frente. Tem um A na frente, é mesmo. E aí o que esse A faz? É a derivada de φA, derivada de φB. Esse aqui não, esse aqui é φA vezes φB. Ele apareceu em outro lugar. Onde foi? Então foi na F. Foi na F. Foi na F. A gente tem essa matriz. A gente já tem calculado isso no nosso programa. Eu acho que eu estou com um programa aberto aqui. Deixa eu só ver qual o nome que a gente está dando. Não abriu ainda. A aba está aqui, mas ele não...
não está mostrando o código. Vamos ver se agora vai. O parênteses indica produto interno, não é isso, Marcelo? Pergunta de novo. O parênteses indica... Isso. Esse parênteses aí é um produto interno, né? Beleza. Definido por aquela integral. Pela integral aí, no caso, em gama. Eu abri o código aqui só para a gente fazer a analogia. Aqui foi a K. Peraí, monta F local. A F, vetor, função F, tá. É M, a gente chamou de M. M. Tá? Então, para nós, essa aqui é a matriz M no nosso programa. Então, nós já temos isso calculado lá. Tá? Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que esse vetor, né, quer dizer, a contribuição do fluxo que o elemento finito dá ao sistema, né, ele vai ser M vezes um vetor. Repara que é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo. Que armazena quem aqui? Ele armazena os valores do fluxo nos nós do elemento finito. Então, a gente sabe fazer isso, pessoal. A gente sabe calcular essa M, a gente sabe fazer o produto de M por esse vetor. O que a gente não sabe ainda, né, da onde vem esse vetor aqui. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Né? Então, como obter o vetor. Não estou nem dando nome para ele. De repente, a gente pode dar um nome, sim. Vamos dar um nome aqui. Vou dar um nome... vetor fluxo. Tá? O vetor fluxo vai ser, então, um vetor que armazena os valores das condições de contorno no elemento finito. Tá? Então, isso aqui é referente a um elemento finito. Ok? Talvez até valha a pena mudar a notação. Posso mudar a notação aqui? Eu vou mudar a notação aqui. Vou chamar esse cara aqui, não vou deixar esse H, mas não vou deixar aqui só para ficar claro que é do elemento finito. Tá? Estou mudando a notação, então. Não, aqui tem que ficar. Aqui é H, que é a função. Eu vou tirar daqui e vou colocar isso aqui. Tá? Então, a gente vai ter um vetor fluxo aqui, e aqui em cima todo mundo ou seja, são os valores, para ficar claro que são os valores das condições de contorno no elemento finito ok? Bom, como é que a gente tem esse vetor? A gente tem que ter essa informação previamente, certo? Porque isso é uma condição de contorno. Ok? Então, como é que o M2 faz isso? Que é aquele gerador de malha que eu mostrei para vocês. Tem diversas formas de fazer, tá? Diversas formas. Né? Então, vamos falar, por exemplo, a gente pode ter um vetor fluxo que tem a mesma quantidade aqui de nós, a quantidade de elementos é a mesma quantidade de nós, tá? E que a gente vai simplesmente colocar aqui os valores dos fluxos, se for zero, por exemplo, ou um determinado valor. Tá? O valor dado lá pelo problema. Podemos fazer isso? Podemos.
aí nós vamos ser capazes de montar esse vetor? Somos. Certo? Porque se eu estou no elemento finito E e quero o primeiro fluxo, ou seja, o fluxo que está definido no nó 1, eu vou lá na LG, passo para ela 1E. Ela vai me retornar um número global, eu venho nesse vetor aqui e pego o valor do fluxo. Sim ou não? Sim. Sim. Já fizemos isso em F, fizemos isso em P. Por isso que eu estou só falando, não vou detalhar, tá? Sim. Muito bem. Outra possibilidade é a seguinte. É a gente armazenar a coisa da seguinte forma. A gente coloca aqui o número do elemento, tá? Então vai ser uma matriz, número do elemento. O primeiro nó onde tem... Porque o fluxo, vamos olhar aqui, ó, o fluxo, ele se dá na fronteira do elemento finito. Então, ao longo de uma aresta. Tá? Então, você indica para ele qual é o elemento finito e indica o primeiro nó da aresta e o segundo nó da aresta. Tá? E você faz isso. Ah, e os valores, né? E os valores aqui, ó. O fluxo 1, que é o fluxo no primeiro nó, e o fluxo 2, que é o fluxo no segundo nó. Você faz isso para todas as arestas onde tem fluxo. Tá? Então, aqui vai aparecer aqui, ou vão aparecer aqui outros valores. Tá? Eu estou dando o mesmo nome aqui, mas são outros valores, tá? Marcelo? Oi? No caso, o fluxo é como se fosse sempre uma quantidade contínua que está entrando ou saindo. Não. Não é. Tá. Mais ou menos por aí. O fluxo ele indica se está havendo troca de calor. Tá. Mas pode ser uma expressão ou é sempre um número real? Não, pois é, aí tem algumas formas de ver isso. A gente tem isso como um número, um valor do fluxo. Tá? Isso vem lá da condição de contorno de Fourier, tá? Da lei de Fourier. Tá bom? Depois você dá uma olhadinha na formulação forte para você ver o que significa esse fluxo. Tá? Então, o fluxo zero não há troca. Quanto maior o valor desse parâmetro, maior é essa troca de calor. Tá? Inclusive, tem uma discussão no trabalho que eu vou indicar para vocês fazerem. No primeiro trabalho. Eu lembro que a gente falava o valor podia ser prescrito ou de fluxo. Não é isso? Só quando era o valor da condição de contorno. Isso. Ela pode ser de dois tipos, ou de fluxo ou prescrita. Isso. Esse aqui é o fluxo. Isso. Mas geralmente fluxo tinha uma expressão, né, para calcular. Como assim, uma expressão? Tinha uma função que a gente usava para calcular o fluxo. Não, tudo bem. Da mesma forma que a temperatura prescrita, você pode ter uma função. Tá? Uma função definida ao longo da borda de fronteira de Newman. Aí, o que você vai fazer? Você vai construir esse vetor consultando justamente aqui a função fluxo. Tá, beleza. Entende o que eu estou falando? Em XY. Tá? Da mesma forma. Tanto faz isso. Isso é... Ok. Uhum. Tá? Isso é indiferente também. Da mesma forma que a gente fez com F e com P. Você pode ter uma expressão, você pode ter valores discretos. Foi bom você ter comentado isso, porque eu estava pulando isso. Tá? Então, ou você tem a expressão da função ou valores discretos. Como no programa você vai sempre usar valores discretos, né? E quando você, por exemplo, usa normalmente, quando você usa um gerador de malha, são valores discretos.
Então, estou abordando aqui valores discretos, mas é fácil sair do contínuo para o discreto, né? Basta você consultar a função. Função, qual o seu valor nesse ponto? Aí você tem o valor, tá? Então, aqui a gente pode ter uma matriz, essa matriz aqui, então, repara, cada linha dessa aqui, ela está definindo uma aresta, onde tem fluxo. Ok? Tanto faz de uma forma ou de outra. Tá? É possível resolver o problema das duas formas. Ok? Então, daí vem a informação, ou como o Amaury falou, você não tem nada disso do gerador de malha, você tem uma função dentro do seu programa. Aí você constrói uma coisa ou outra. Você constrói ou esse vetor ou essa matriz aqui. Tá? De qualquer forma, você tem que saber, você tem que ter algum controle de qual elemento você está. Né? Isso a gente tem, percorrendo os elementos. Então, assim, tanto faz. Tá? Até se você tiver uma expressão, as coisas vão funcionar direitinho. Bom, uma coisa que eu pulei aqui em cima, pulei conscientemente, eu falei que essa matriz aqui, a gente sabe montar essa matriz. A gente sabe sim. A gente sabe montar, só que tem uma coisa. Essa matriz aqui agora, a integral é na fronteira do elemento finito. Tá? Repara que a estrutura da matriz é a mesma. É a integral de φA vezes φB. Só que essa integral aqui não é mais no domínio ômega, não é mais no domínio do elemento finito. É na fronteira. Isso traz algumas particularidades no cálculo desse vetor t, que é que eu quero comentar agora. Então, vamos lá. O que a gente tem na fronteira? Na fronteira, a gente está aqui, a gente tem, por exemplo, digamos, 2 nós aqui. Vou fazer o elemento finito aqui de verde para diferenciar um pouco. Então, vamos supor que a gente tenha esse elemento finito. Esse aqui é o nó 1, 2, 3, 4. Tá? Essa aqui, então, é a gama Q. Isso significa que a gente tem um fluxo aqui e a gente tem um fluxo aqui. Certo? Normal a superfície. Tá? Bom, mas o que nos interessa? Nos interessa o seguinte: calcular aquela matriz M ali, que é o produto interno das funções de interpolação, só que a integral é na fronteira. Como é que a gente faz isso? Usando a estrutura que a gente já tem no programa. Nós já temos M. Vamos pensar o seguinte, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui do elemento biunitário. Então, vamos lá. O fluxo aqui está entre os nós 2 e 3. Os nós 2 e 3 são esses aqui, ó. Então, se a gente fosse desenhar, né, esse elemento finito aqui, esse elemento finito é no nosso domínio psieta, ele teria um desenho assim, ó. Tá? Que é o que eu gostaria mesmo, é o que eu quero. Aí e como é que eu faço para integrar nessa fronteira aqui? Pessoal, é muito simples. É muito simples. Já que eu estou entre os nós 2 e 3, tá? Então, entre os nós 2 e 3, nós temos que se igual a 1. Então, quando a gente olha para a nossa função φ2, do elemento finito biunitário é 1 mais... Não,
Desculpa, errei aqui. É 1 menos que si. Não, é 1 mais que si. Eita. 1 menos eta sobre 4. Não é isso? Porque, por exemplo, ó, no nó 2 eu tenho coordenada 1 menos 1. 1 menos 1. Tá. Tá certo. Esse aqui é o φ2. Mas quem é o φ2 quando eu faço que si igual a 1? Olha, quando eu faço que si igual a 1, aqui vai dar 2 sobre 4, então dá denominador 2, 1 menos eta. Essa aqui é justamente a função de uma dimensão, função de interpolação em uma dimensão. Olha agora a mesma coisa, né, para o φ3. Se a gente olhar o φ3 de psi eta, a gente vai ter 1 mais que si, 1 mais eta sobre 4. Quem seria o φ3, então, nessa aresta, φ3? Nessa aresta 2, 3, o que si vale 1. Então, vai sobrar aqui 1 mais eta sobre 2. Então, repare as funções, né, que nós obtemos com que si igual a 1, que si igual a 1, nunca dá para escrever em cima nesse... Com que si igual a 1, ou seja, é a aresta 2, 3, nós obtemos quais funções de interpolação? Nós vamos obter a função 1 menos que si sobre 2 e 1 mais que si sobre 2. Se vocês puxarem pela memória, vão ver que é justamente as funções de interpolação em uma dimensão. Que é exatamente o que a gente quer. Que a gente quer integrar, pessoal, em uma dimensão. Não é gama, a gente não está em gama, não está na fronteira, a integral não é na fronteira. Então, eu quero integrar ao longo dessa aresta aqui. Né? Se fosse no domínio original, seria ao longo dessa aresta aqui. Ó. Só que, de novo, é difícil eu integrar numa aresta qualquer no domínio XY. É muito difícil. Eu posso ter aresta em infinitas posições. Então, a gente, de novo, faz a conversão para esse elemento biunitário e integra só aqui nessa aresta, que é fácil descobrir ela, basta fazer que si igual a 1. Por isso que é importante, não importa a opção que vocês tenham, né, de dado, de entrada, seja assim, na opção 1 ou na opção 2, o importante é que vocês saibam entre quais nós você está integrando. Por isso que essa opção aqui, essa segunda, ela é até mais completa. Ela já traz isso para você de graça. Se você optar pela opção, implementar a opção 1, ou seja, vir apenas com o valor do fluxo, aí você no código tem que descobrir em quais arestas você está. O que não é difícil também, porque a gente tem isso tudo armazenado no programa, né? Numeração local, numeração global, é possível fazer. Mas essa opção 2 aqui, ela é mais objetiva para a gente. Porque ela já diz, ó, eu estou no elemento finito tal, e entre o nó tal e o nó tal dele, eu tenho um fluxo. Eu tenho aqui os valores do fluxo. Tá? Então, com essa estrutura 2, a gente consegue fazer o seguinte. Bom, a gente está lá no elemento finito E. Ah, esse nó 1 vale 1, esse nó 2 vale 2, então eu sei que eu estou entre nó 1 e 2. Aí você vem aqui que entre nó 1 e nó 2, a gente tem eta igual a menos 1. Então, na hora de montar essa matriz M, você vai montar a matriz M do jeito que está lá no código. Vai aproveitar o código que está lá. Só que você vai, ao invés de passar que si eta, você vai passar que si e menos 1. Eu passar no lugar de... Entende o que eu estou falando? Você já vai passar o menos 1. Ok? Então, na hora de fazer essa parte, a gente tem que conferir os elementos, né? Para poder saber o valor certinho. Não, o elemento você já tem. Você tá montando o F percorrendo os elementos. O elemento você já tem. Aí você está dentro do elemento, você fala o seguinte, vem cá, esse elemento tem fluxo?
Como é que a gente vê isso? A gente vem aqui, por exemplo, nessa. Você pode ou buscar aqui os valores, e o pior que pode acontecer é vir o vetor todo igual a zero. E aí, ou você já faz um teste, se meu vetor todo igual a zero, não faço nada, ou você calcula m, multiplica pelo vetor zero, vai dar zero, ou seja, não vai influenciar em nada. Que foi o que a gente fez no nosso programa didático, né? A gente não se preocupou com esses desempenhos. Então, se for zero, a gente faz o produto da mesma forma e não se preocupa com isso, né? Uhum. Ou você vem aqui e percorre. Bom, me dá aqui qual é o elemento. Tem um elemento, meu elemento, sei lá, elemento 2, ele está aqui? Não está. Mas não vai te retornar nada. Isso tudo você tem que colocar no código, lógico, né? Não é trivial, mas é possível. Tá? Ou você faz o seguinte, ao invés de percorrer os elementos, já que você está nessa estrutura 2, se você optar por ela, você percorre essa matriz. Percebeu a diferença? É sutil, mas ela é importante. Se você optar por percorrer os elementos, essa opção aqui é melhor, porque você vai sempre obter nessa estrutura o vetor com os valores de fluxo. Pode ser até o vetor nulo. Se você optar pela implementação das condições iniciais de fluxo dessa forma aqui, você não precisa percorrer todos os elementos, você percorre essa matriz aqui. Você vai de linha a linha dizendo, linha 1, estou no elemento 3. Em quais nós tem fluxo? Entre os nós 4 e o nó 1. Sempre no sentido anti-horário. Então, 4 e 1. Quais são os valores? Esse e esse. Eu estou entre 4 e 1. Você vai lá. Se o primeiro nó é 4 e o segundo nó é 1, então eu estou aqui, ó. Eu estou nessa aresta aqui, ó. Então, essa aresta aqui, você vai fazer todas as contas da matriz M, só que fixando que C igual a menos 1. Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Onde é que está o menos? Está o menos que vocês não estão implementando. E eu não vou implementar. Propositalmente. Não vou implementar essa. Implementamos tudo. Todo o programa, né? Essa parcela eu não vou implementar. Essa eu quero que vocês corram atrás dela. Eu lembro de ter feito já isso, mas acho que eu fiz dessa primeira forma, como você montou ali. Tinha um vetor, isso. E ali já estava definido os nós que tem fluxo e o valor do fluxo daquele nó. Eu achei essa maneira mais fácil. Essa segunda maneira eu não estou me localizando muito bem, não. Tá, então vamos detalhar um pouquinho mais cada uma delas. Tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre a opção 1. Tá? Nessa opção 1, a gente percorre os elementos. Ok? Então, para cada elemento, a gente faz o quê? Monta um vetor com os valores do fluxo no elemento finito. Então, em E. Como é que a gente faz isso? Isso a gente já fez. Já fez quando fez a F e quando fez a P. Aí é aquela história, eu estou no elemento finito E, pego o primeiro nó. Então, vou lá na LG, passo para a LG o número do nó local e o número do elemento finito. Ele vai me retornar o número global. Com o número do global, eu vou aqui no vetor e pego o valor do fluxo. Agora, tem uma coisa interessante que tem que ser falada, que é o seguinte. Esse fluxo é na direção normal do domínio. Só que se você olhar o desenho aqui, eu pergunto para vocês, esse fluxo, ele é normal a esse elemento finito? Sim ou não? Pessoal, esse vetor normal, esse vetor normal ao domínio, tá? A fronteira aqui, ele é normal a esse elemento finito E aqui? Não. Não é. Não é. Então, esse valor, você não pode usar direto esse valor. O problema nessa opção 1 que você tem que fazer é o seguinte.
colocar aqui 2 elementos finitos aqui. Tá? Então, você tem um elemento finito aqui, vou chamar de E barra, tá? Você tem um fluxo aqui, ó. O fluxo está na direção normal, mas ela não está normal a nenhum dos dois. Então, o que tem que fazer? Você tem que projetar esse cara aqui. E você tem que projetar ele aqui. Esses sim são vetores normais. Como é que você faz isso? Você tem que saber em que nó você está. Você tem que pegar o nó adjacente a ele, tá? Que esteja também na fronteira. Você tem esse vetor, acha o vetor normal e projeta. Isso tudo é álgebra linear, vocês sabem fazer. Ok? Então, se tiver fluxo aqui nesse nó aqui também, vamos supor que esse aqui é o vetor normal à superfície. De novo, aqui também você vai ter que projetar, colocar de rosa para ver que é o mesmo elemento finito. Você vai ter que projetar aqui, ó. Tá? Isso na opção 1. Então, a opção 1, ela tem a vantagem, bom, tá lá um vetor, né, com N nós elementos, e ali você tem um valor, mas o valor do fluxo normal à superfície do domínio. Ok? Então, você tem que fazer um tratamento nessa informação. Quando a gente está trabalhando com malhas, como o livro trabalha, malhas retangulares, com lados paralelos aos eixos, aí você nem precisa se preocupar, porque você sabe que qualquer fluxo que seja dado aqui, ou ele está na direção X, ou ele está na direção Y. Você não precisa se preocupar. Tá? Então, o livro, no caso, ele se atém a esse caso. Tá? Meu objetivo é falar o caso geral. Estou dando o caso geral para vocês. Vocês têm que fazer esse tratamento aqui, fazer essa projeçãozinha. Isso na opção 1. Tá? Na opção 2, normalmente aqui a gente já tem os valores normais ao elemento finito. Tá? Então, vamos fazer essa observação aqui. Ó. Esses aqui são valores normais a gama Q. Esses aqui são valores normais ao elemento finito. Normalmente, gente, olha só, eu tô até com medo de ficar falando, entrando muito em detalhe, porque nada disso é regra, tá? Essa matriz 2 aqui, essa opção 2, depende do gerador de malha que vocês estão fazendo. Tá? Tem gerador de malha que já vai te dar essa informação aqui normalizada, tem gerador que não vai te dar. Ok? Se não me engano, o M2 não dá. O M2, se não me engano, tenho quase certeza que ele faz na direção normal da fronteira. Você, no seu programa, tem que fazer as projeções. Tá? Beleza? Então, pode ser... Até vou colocar aqui, então... Deu cursor, sumiu. Tá? Então, podem ser valores normais ao elemento finito. Ou não. Então, isso tudo depende do que vocês estão fazendo. Se vocês não vão usar gerador nenhum, se vocês vão criar o exemplo de vocês lá no código, aí vocês que escolhem como vão fazer. Tá? Aí vocês que escolhem. Mas como a gente está pensando no caso mais geral, pensando, por exemplo, vocês no futuro até irem trabalhar numa empresa que usa elementos finitos, implementa, como a gente tem o nosso ex-aluno Gabriel trabalhando, então é interessante vocês terem, pelo menos, ouvir falar que isso é possível. Tá? Muito bem. Por que é importante a gente se preocupar com esse negócio
da normal, né? Ah, deixa eu escrever a opção 2, eu não escrevi, né? Eu acabei falando lá em cima, mas não escrevi. Na opção 2, se os valores são normais, a gama, é preciso fazer a projeção. Nossa, minha letra hoje está pior do que o normal. Fazer a projeção. Caso contrário, não precisa, né? Não vou nem escrever. Então, beleza. A vantagem dessa opção é que já temos a aresta onde há fluxo. Por que a aresta aqui é importante? A gente nunca falou em aresta, né? Por que é importante? Porque o fluxo se dá na fronteira gama. Né? Isso não faz sentido pensar na fronteira como um ponto. Você tem que pensar na fronteira como, no nosso caso aqui, problema bidimensional, a nossa fronteira é um segmento. Tá? Já na opção 1 a gente não tem. Na opção 1 a gente vai ter que descobrir. Tá? Aqui, vou até escrever aqui, ó. Temos que descobrir qual a aresta. Vamos colocar assim, qual a aresta. Descobrir qual a aresta é descobrir quais são os nós locais onde está ocorrendo o fluxo. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente não precisa. Vou fazer uma observação de um problema. Eu me deparei com esse problema 2 vezes. Na minha tese de doutorado, eu simulei o resfriamento de um cilindro de metal por jato d'água. Tá? Então, aqui tem o jato d'água, todo ao redor do cilindro, sob alta pressão, para ele resfriar o cilindro rapidamente. O cilindro estava a 900 graus Celsius. Você quer fazer a têmpera. Quem vê aquele programa da NET como é que é? Do fogo. Como é que chama? Aqueles caras que fazem espada. Quando ele joga na água, no óleo, né? Normalmente é um cilindro cheio de óleo, ele coloca ali no óleo para resfriar rapidamente. Então, eu fiz a simulação desse jato d'água caindo aqui. Então, eu tinha um fluxo, logicamente, nessa direção, tá? Então, perdia calor nessa fronteira aqui e perdia calor nessa fronteira aqui. Então, na primeira vez que eu implementei, eu peguei o valor desse, que estava associado a esse nó, e joguei tanto para a direita quanto para cima. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu dupliquei o valor do fluxo ali no nó. E aí eu não fiz a simulação corretamente. A curva de nível da temperatura ficou assim, ó. Então, é como se nessa região resfriasse 2 vezes mais. E não era isso que eu queria. Tá? Por quê? Porque eu não fiz corretamente a projeção. Então, se eu tinha um fluxo que, na verdade, eu tinha que, sei lá, o fluxo era uma coisa... Poderia ter definido o fluxo assim, 45 graus aqui. E aí eu projetaria ele aqui e projetaria ele aqui. Né? Tá mal feito porque daria o mesmo valor. Espera aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Então, vou fazer aqui também de corzinhas diferentes. Essa aqui é uma projeção. A outra projeção estaria nessa direção. Tá? E o fluxo original, que eu dava lá, o valor era esse aqui, né?
Esse era o valor original. Então, eu tinha que fazer a projeção para cá e a projeção para cá. Eu não fiz. Eu simplesmente coloquei esse mesmo valor nessa direção X e esse mesmo valor na direção Y. Logicamente, está errado. E aí, nesse caso, a curva de nível de temperatura que eu obtive era totalmente coerente com o problema. Tá? Eram essas curvas de nível aqui da temperatura, ou seja, o resfriamento realmente vindo de fora para dentro. Tá? Então, é importante fazer essa projeção. Tá? Por quê? Porque o valor que eu tinha do fluxo no nó era o valor referente à normal superfície. Claro que aqui não existe normal nesse ponto aqui, né? Matematicamente falando, não existe normal nessa quina. Mas a gente considera como se fosse uma aproximação, digamos, como se estivesse ali a 45 graus. Tá? E aí você faz a projeção, então ficaria um pedacinho para a direita, um pedacinho para cima, e aí comporia, né, o fluxo. Tá? Então é muito importante fazer isso. Tem que tomar muito cuidado, tá? Quando for implementar, quando for usar um programa pronto, alguma coisa do tipo, tem que entender como é que ele trabalha isso, tá? Em nó que você tem aí, na verdade, como é que ele define a fronteira de Newman, tá? O valor do fluxo, como é que ele está definindo. Se é o fluxo mesmo na direção normal ao domínio, ou se ele já faz a projeção, tá? Para cada normal do elemento finito. Então, tendo esse cuidado, vamos voltar aqui para cima, tá? Então, não importa o jeito que você optou, tá? Então, vamos supor que os valores sejam sempre normais à superfície. Tem que fazer a projeção, então você tem que saber em qual aresta você vai fazer projeção. Não pode fazer, por exemplo, projetar aqui nessa aresta 1, 2, tá certo? Tem que saber, tem que projetar na aresta 2, 3. Então, você tem que saber, bom, eu tô nesse nó, qual é o nó amiguinho dele, que tem também o fluxo? Por isso que eu prefiro essa estrutura aqui, ó, da opção 2. Ok? Bom, como é que você pode saber no caso da opção 1? Tem como saber também. Que o Amaury disse que fez isso, né? Sim, eu usei essa... Vamos fazer na opção 1. Nós estamos no elemento finito E. Aí, no elemento finito E, você pega o nó A. Tá? Aí você vai lá no vetor, que a gente chamou de... Tem um nome, o vetor de fluxo, né? Você vai lá em fluxo, vai pegar LGAE. Tá? Então, esse cara aqui vai ser o elemento Azinho do meu vetor. Tá certo? Eu vou pegando esses valores. E aí você vai ter um vetor com... a não ser que o fluxo seja zero, se o fluxo não for zero, você vai ter sempre coisas desse tipo. Ó, fluxo na aresta 1 e 2. Fluxo na aresta entre 2 e 3. Ou fluxo na aresta 3 e 4. Ou fluxo na aresta 4 e 1. Tá? Você só tem essas possibilidades. Não tem nenhuma outra possibilidade. Não pode ter um fluxo entre aresta 1 e 3, porque não existe aresta 1 e 3. E as arestas são definidas sempre no sentido anti-horário, que é o sentido da numeração dos nós locais. Então, você só tem essas possibilidades. Tá? Então, se a aresta é entre 1 e 2, você vai fazer aqui eta igual a menos 1. Se for entre 2 e 3, você vai fazer
que si igual a 1. Se for 3 e 4, eta igual a 1. E aqui você vai fazer que si igual a menos 1. No caso, esses valores eles já estão perpendiculares à superfície, né? Esses valores do fluxo. Ah, sim. Importante dizer aqui, tá? Importante dizer. Eu peguei o fluxo, aí projeta. Projeta. Muito bem lembrado. Você tem que projetar na direção perpendicular à aresta. Então, se você está na aresta 1 e 2, esses valores que estão aparecendo aqui nesse primeiro vetor já são os valores projetados na aresta 1 e 2. Se você está na aresta do 3, então você tem como saber. Pegando esses valores aqui, tem como saber. O que dificulta é quando o fluxo é zero. Ou seja, tem fluxo, você diz, tem fluxo, mas é zero. Aí você pode se confundir um pouco. O que pode ajudar é ter, se você quiser, pode fazer uma estrutura parecida com a estrutura EQ, que diz para você em quais nós tem fluxo. Tá? Então, você pode usar uma estrutura. Não, gente, minha letra está muito ruim. Muito péssima minha letra. Nossa Senhora. Vou começar de novo. Você pode usar uma estrutura similar a EQ, que diz em qual nó tem fluxo. Você pode fazer isso, se você quiser. Então, se tem fluxo, vale 1. Não tem fluxo, vale 0. Pode. Em programação não existe solução única. Tá? O importante, pessoal, é importante vocês se preocuparem com o seguinte. Vamos lá. Eu acho que eu estou divagando demais. Não importa a opção. Tá? Eu estou no elemento finito. Eu quero calcular T, que é a contribuição desse elemento finito para o vetor F, no que diz respeito ao fluxo de calor na fronteira. Você tem que ser capaz de não só obter o valor do fluxo normal à aresta, você tem que saber em qual aresta você está. Então, se você está no elemento finito E, você pega o primeiro e o segundo nós desse elemento. Pega o primeiro e o segundo. Que nós são esses? Qual o número global? Você vai pegar aqui LG1E, LG2E. Tem fluxo? Não tem. Tá? Tem fluxo ou não tem? Você vai pegar aqui. Ah, tem fluxo. Aí você vai lá e pega os valores. Aí você sabe que você está na aresta 1, 2. Então, o que eu sugiro para vocês é que, estando dentro do elemento finito, vocês olhem aresta por aresta. Esse talvez seja a solução mais fácil. Vou explicar. Estou lá no elemento finito. Será que ele está em fluxo? Não tem? Não sei. Estou no elemento finito, já montei a contribuição da função F, já montei a contribuição da temperatura prescrita. Pode ter sido uma contribuição nula, não importa, mas montei. Estou vendo o fluxo. Vamos lá. Aresta 1 e 2. Vou investigar se tem fluxo na aresta 1 e 2. Eu vou lá na minha LG1E, LG2E e pego esses números globais. Pego os números globais e vou no meu vetor de fluxo, que me dá, opção 1, como o Amaury fez. Opção 1, me dá os valores. Deu 0.
Deu zero. Então, esse meu primeiro vetor aqui vai ser 0, 0. Esse primeiro vetor. Se era fluxo, se tinha fluxo e era igual a zero, ou não tinha fluxo, isso para a gente pouco importa. Vai ficar 0 e 0 aqui. Você sabe que está na aresta 1, 2, sabe que eta igual a menos 1, então dá para calcular m. Fixando eta igual a menos 1. Calculou m, multiplica por esse vetor aqui. Se for 0, 0, vai dar vetor nulo. Acabou. Contribuição nula. Se você quiser melhorar um pouquinho o desempenho do seu programa, você vai ver. Se os dois valores são 0, pula, não faço nada. Vai para a aresta seguinte. Vamos para a aresta 2, 3. Vai lá em LG2E, LG3E. Peguei os dois números globais. Vou no meu vetor fluxo, que armazena os valores do fluxo. Pego esses valores. Posso até testar. Se os dois forem iguais a zero, não faço nada. Se pelo menos um deles for diferente de zero, calculo m, que se igual a 1, multiplico m por esse vetor. Sempre relembrando que o valor que vai colocar aqui é o valor sempre do fluxo normal ao elemento finito. Tá? Bom, então vamos escrever isso. Um algoritmo. Vou fixar na opção 1. Então, vamos lá. Para de 1 a número de elementos. O que a gente faz aqui? Faz A igual a 1, B igual a 2. Ok? Se fluxo LG A é diferente de zero ou fluxo LG B é diferente de zero, se um dos dois for diferente de zero, então vale a pena calcular M. Né? Como é que a gente faz isso? Projeto fluxo LG AE e fluxo LG BE na direção normal a aresta 1, 2. Projetei, monta, M, considerando aresta 1, 2 é eta igual a menos 1. Então, em vez de você substituir os pontos de Gauss, você vai considerar eta igual a menos 1. Só isso. Em vez de colocar aqui menos raiz de 3 sobre 3, depois raiz de 3 sobre 3, não, você não vai fazer isso. Você vai considerar sempre eta igual a menos 1. Tá? Aí faz T vai receber T. Espera aí que esse receber aqui ficou... Vamos colocar igual mesmo. Então, TE vai ser TE mais M vezes um vetor que vai ser fluxo LG AE, fluxo LG BE 0, 0. Bom, mas o mesmo elemento finito pode ter fluxo também em outra aresta. Como eu mostrei para vocês no caso do meu doutorado, eu tinha um elemento finito que ficava na quina do meu domínio.
Então, pode ter uma outra aresta com fluxo. Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer o seguinte: A igual a 2, B igual a 3. E repete tudo aqui. Se fluxo LG A é diferente de zero, projeta. Mas agora eu vou projetar na aresta 2, 3. Isso é um pouco diferente. Vou montar M, considerando aresta 2, 3, vou considerar que isso é igual a 1. E vou fazer TE receber TE mais M vezes. Agora é aresta 2, 3, hein? Então, ó, 0, fluxo LG AE, fluxo LG BE. E 0 aqui. E, Marcelo? Ah, No caso, a gente tem que procurar uma expressão para fazer essa parte aí onde está escrito projeta, né? sim, mas isso é álgebra linear, pessoal. Você tem, vamos lá, você está no nó 1 e 2. Você tem as coordenadas, vamos pegar aqui um que já está numerado. Aqui, ó, nó 2 e 3, que é o caso aqui. Você tem a coordenada desse nó 2 e a coordenada desse nó 3. Então, você tem a direção do vetor. Se tem a direção do vetor, você sabe qual é o vetor normal. Normal externo. Normal tem que ser normal externo. Não pode ser normal para dentro do elemento finito. Você fala normal em relação à reta que passa... A aresta, em relação à aresta. Se você tem esse vetor, se você tem um vetor, tem um segmento que define essa aresta, você sabe calcular o vetor normal. Se esqueceu, bom, álgebra linear meio que básica, tá? Tem que olhar lá. Tá, então tem que procurar isso. Tem. Não investigada, você faz na mão aí. Faz na mão aí. Sabe qual é o vetor normal? Dado um vetor, você sabe qual é o vetor normal. Aí, tem que ser um normal externo. Você tem um vetor normal externo, você precisa do unitário dele para fazer a projeção. Aí tem que dividir pela norma. Opa! Aí você pega, você tem essa quantidade aqui, né? Então, você vai projetar essa quantidade, esse vetor, nessa direção normal. Entendi. Então, tem que procurar uma coisa assim, dado uma reta, como descobrir a coordenada de um vetor normal a essa reta. E, além disso, eu vou ter que dividir pela norma. Você tem segmento. Você tem um segmento definido por 2 pontos. É isso que você tem. Você tem um segmento definido por 2 pontos. Eu quero a normal a esse segmento, mas não é qualquer normal. Eu quero uma normal, faça sentido para nós aqui, ou seja, uma normal externa, não pode ser interna. Então, basta você considerar o vetor, construir o vetor aqui de forma conveniente. Ou você vai construir o vetor saindo de 3 indo para 2, ou você constrói o vetor saindo de 2 indo para 3. Só que você se lembra da regra da mão direita, né? Então, com a regra da mão direita, você sabe já como é que você tem que fazer. Montou esse vetorzinho, acha o vetor normal, normaliza ele e faz a projeção. Cara, assim, não é a crítica, não, mas acho que já vi essa matéria várias vezes, mas é sempre nesse pedaço que eu fico meio perdido. Mas eu sei, Amaury, porque essa parte é a parte mais complicadinha mesmo. Ah, tá. Essa é a mais complicadinha. Acabou de me consolar, Maurício. Não, essa que depende mais conta, mais... Entendeu? Entendi. Bom, então acho que se a gente conseguir determinar um vetor normal externo, né? Vamos simplificar? Vamos simplificar.
Vamos considerar como entrada de dados já o vetor normal, elemento finito. Vamos considerar esse 2 aqui, ó. A entrada de dados já com vetor normal. É. Ok. Também pode, tá? Porque, Entendeu? assim, tanto faz. Eu não quero fixar nada, não. Tanto faz, vocês podem escolher. Vocês podem escolher a entrada sendo esse vetor azul aqui, ou a entrada... Cadê aqueles coloridinhos? Ou a entrada serem esses vetores rosas e verdes, né? Que vão aparecer aqui, por exemplo. Aqui teria um verde aqui também. Ok. Vocês escolhem, tanto faz. Tá? Porque é um trabalho da modelagem que tem que ser feito em algum momento. Em algum momento vai ter que projetar esses caras, saber na direção da aresta. Tem programa, como eu falei, tem gerador que faz isso, tem gerador que não faz. Aí é difícil eu definir, faça isso. Então escolha uma opção. O mais importante não é esse tratamento prévio. O mais importante é vocês, de fato, implementarem aqui o fluxo. Isso que é mais importante. Como está o dado de entrada, como eu sempre falei para vocês, eu não me preocupo com essas coisas. Basta que vocês definem uma coisa e sigam ela. Ok. Tá? Então, voltando para cá, né? Então, uma sugestão que eu dou é olhar aresta por aresta. Então, já olhamos 1, 2, 2, 3, 3, 4, né? Aí vem aqui, papapá, depois você faz A igual a 4 e B igual a 1. Repara que existe, né, uma lógica nessa variação que você pode colocar até dentro de um for, tá? Isso aqui você pode colocar dentro de um for, se quiser. Também não estou preocupado com isso. Também não estou preocupado. Pode ser 1 a 1, aresta por aresta. Então, né, no caso aqui, ó, aresta 1, 2, então o vetor que você vai achar é esse. Aresta 2, 3, você vai achar esse. Aresta 3, 4, claro que você vai achar alguma coisa 0, 0, alguma coisa. E aqui você vai achar, como eu já marquei lá em cima, alguma coisa, 0, 0, alguma coisa. Essa alguma coisa pode ser até 0. Se você disser que o fluxo é 0. Então, eu acho talvez esse algoritmo aqui seja o que esteja mais próximo aí, mais factível. Tá? A diferença aqui é o fluxo, né? O importante aqui é que valor é esse aqui? Que valor é esse fluxo? Aí esse vocês escolhem, pode escolher, tá? Se vocês quiserem na opção 1 aqui, né? Esse valor aqui vocês vão ter que projetar. Se você já quiser dar como dado de entrada, ele já projetado, então não vai ter essa linha aqui de projeção. Aí vocês que vão escolher. Tá bom? De um modo geral, esse aqui, pensando na opção 1, pensando que o que nós temos aqui são esses dados de entrada dos vetores azuis, tá? Se o que nós temos são os vetores azuis, então eu tenho um vetorzinho que define esse fluxo, que é normal à superfície, aí você vai ter que projetar. Ah, não, Marcelo, não quero fazer assim, quero já considerar ele já projetado. Então, beleza. Aí você vai ter que mudar aqui, não vai ter essa linha de projetar, né? Esse valor de fluxo aqui, você já vai pegar daqui, ó. Aí você já pode pegar direto daqui. Cadê? Aqui. Você vai pegar logo na opção 2, se você quiser. Aí também você não vai precisar percorrer elementos finitos. Vamos escrever, eu estou falando demais aí, acho que eu acabo confundindo vocês. Vamos pensar então no algoritmo para a opção 2, em que já temos os valores normais Gente, não sei o que está acontecendo hoje, que a coordenação motora está
normais às arestas dos elementos finitos. Então, se vocês optarem por isso, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte, percorre as linhas, vamos colocar aqui, ó, vou chamar esse vetor aqui essa matriz aqui, de fluxo também, tá? Só que eu estou na opção 2. Então, percorre as linhas da matriz fluxo. Então, repara, quando eu percorro as linhas da matriz fluxo, o que a gente tem? A gente já tem o número do elemento finito, a gente tem os nós que definem a aresta, tá? E tem os valores. Então, você vai montar, simplesmente, você vai montar o vetorzinho, tá? O vetorzinho aqui vai ficar... Não vou desenhar assim, não. Você vai fazer o seguinte. Qual é o nome do vetor que a gente deu aqui em cima? É Q, né? Esse vetor com os valores chama Q, não é isso? É vetor fluxo. Você vai pegar vetor fluxo de fluxo. Presta atenção, hein? I 3. Não é 3? Vamos ver aqui, ó. Primeiro nó. Qual o primeiro nó? Primeiro nó está na posição 2. Posição 2, coluna 2. Então, coluna 2. Então, já peguei aqui o primeiro nó. Tá? Esse aqui é um nó. Eu já sei o nó. Nó 1. Eu sei o nó 2 do meu fluxo. Vai ser vetor fluxo fluxo I3. Já tem o segundo nó. Já tem o valor do primeiro fluxo e do segundo fluxo. Já tenho também. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui, ó, vetor... Não. Gente, peraí. Peraí que eu me confundi aqui. Peraí. Não é isso aqui, não. Acabei me confundindo aqui. O primeiro e o segundo nó estão aqui, ó. Tá? Aí agora sim eu vou montar o vetor fluxo. O vetor fluxo nó 1 vai receber quem? Vai receber o valor que está em fluxo e 4. E o vetor fluxo nó 2 vai receber o valor que está em fluxo e 5. Pronto, então repara que na linha I, né, quando a gente olha a estrutura aqui, ó, na linha I, eu estou numa linha I, eu sei o elemento, sei o primeiro nó, o segundo nó, o valor de fluxo, o valor de fluxo. Então basta eu fazer isso. Ó. Eu já montei, aqui eu já montei. Né? Se eu começar aqui com vetor fluxo 0000, eu já montei aqui o vetor de fluxo. Aí eu faço o seguinte, se nó 1 igual a 1 e nó 2 igual a 2, então eu fixo eta igual a menos 1. E monto M.
se nó 1 igual a 2 e nó 2 igual a 3, então vou fazer que si igual a 1 e monto M. Não preciso ficar chamando monto M aqui toda hora. Vamos lá, terceira opção. Se nó 1 igual a 3 e nó 4 e nó 2 igual a 4, então eta igual a 1. Se nó 1 igual a 4 e nó 2 igual a 1, então si igual a menos 1. E aí eu monto M. Pronto, naturalmente eu já vou ter aqui a minha matriz. Aí eu faço agora T ser igual a M vezes vetor fluxo E. Pronto. Achei a contribuição desse elemento finito. Tá? Aqui o ideal... Peraí, deixa eu ver se... Tá, estou percorrendo... Tá, não, aqui o ideal é acumular, porque eu posso ter, no mesmo elemento finito, posso ter mais de uma aresta de fluxo. Então, é TE mais isso aqui. Entenderam? Sim ou não? Tem que pegar agora para fazer para... Não, pois é, mas ó, tudo que eu falei em sala, tudo que eu falei nos nossos encontros, a gente implementou. Uhum. Tudo. Esse aqui não vou implementar. Mesmo porque não vai dar tempo. A gente só tem essa semana e eu gosto de... Só quando realmente fica faltando alguma coisa muito importante. Aí eu estendo um pouco. Eu falei todo o básico de implementação de elementos finitos. Essa é a única coisa que a gente não vai implementar. Tá, beleza. Tá? Então, assim, se vocês quiserem, para facilitar, não se preocupar com o negócio de projeção, se quiser, já considera a entrada... Tudo depende de como você está considerando a entrada de dados. Considera a entrada de dados nessa forma aqui, ó. Já com esses valores aqui sendo na direção normal. Agora, repare o seguinte, se você está modelando um problema real, vocês vão ter que calcular essa projeção na mão. Vão ter que calcular na mão essa projeção para poder montar essa matriz. Então, sim, na boa, entre calcular na mão e mandar o computador calcular, eu prefiro mandar o computador calcular. Como eu percebi que vocês ficaram meio na dúvida, esse negócio de projetar, de não sei o que, calcular normal, isso é álgebra linear, mas percebi que vocês ficaram meio inseguros, por isso que eu estou falando, não, então tá, considera, mas vocês vão ter que fazer isso na mão. Imagina como você mesmo observou, Mauri, você tem a função que te dá o fluxo. Se você tem a função que dá o fluxo, você tem um nó. Você vai ter que calcular o valor do fluxo naquele nó. Você vai obter um vetor. Você vai pegar esse vetor e vai ter que projetar ele nos elementos finitos que compõem a malha. É um trabalho que você vai ter que fazer na mão. Uhum. Chato. Então, se você quer uma coisa mais geral, eu faria esse valor aqui de fluxo 1 e fluxo 2 como sendo os valores, né, que definidos na direção normal da fronteira. E faria a projeção depois. Então, nesse sentido, aqui, nesse segundo algoritmo, né, para deixar registrado, pelo menos no áudio, aqui a gente teria que projetar também. Aqui não é simplesmente o valor que está lá, teria que projetar antes. Tá? Então, entraria aqui, ó. Entraria aqui as projeções. Entendi. Entendeu? Bom, a ideia é que vocês façam isso, vocês não estou abandonando vocês, tá?
A ideia é que vocês implementem isso, vocês vão perguntar, vão mostrar o código. Aí é o seguinte, é o trabalho da disciplina. Né? A disciplina não é só assistir aqui e eu ficar programando e vocês ficarem assistindo. Esse agora é o trabalho. Então, é para dar trabalho. Claro que vão ter dificuldades, vão ter dúvidas, vocês vão perguntar, a gente vai conversando. É para incluir, então, o fluxo lá no programa. Naquele programa nosso lá, faz uma cópia, tá? Não edita aquilo que a gente fez, não. Faz uma cópia e coloca o de vocês. E aí, como é que vocês vão testar o que vocês estão fazendo? Aí, deixa eu voltar aqui rapidamente. Peraí que eu me perdi onde é que eu estou. Deixa eu parar aqui a apresentação para voltar lá para a nossa atividade. Então, vocês vão... A atividade já está definida aqui. Tá? Já dou a solução estacionária. Tá tudo aqui, os dados. Só que reparem, aqui, ó, olha aqui a derivada. Aqui, ó, isso aqui é derivada. Ela está isolada. Tá? Enquanto que do lado direito, a gente tem o valor prescrito. Tá? Então, deixa eu aproveitar e falar um pouquinho sobre esse trabalho. Vou voltar aqui para nossas notas. Então, sobre o trabalho. O que é esse trabalho? Esse é um exemplo clássico, é o seguinte, você tem uma célula de combustível nuclear, ela tem esse formato aqui, ó, mais ou menos. Tá? Ela é bem comprida. Tá? E ela está imersa, né? Ela está imersa num fluido aqui, de resfriamento. Tá? Então, aqui você tem um fluido para resfriar essa célula de combustível nuclear. Então, como existe uma reação nuclear acontecendo aqui, há a geração interna de calor. Que lá no nosso problema é G. Tá? E o que a gente quer estudar é a variação de temperatura nesse domínio aqui. Então, algumas considerações, né, que a gente vai fazer. Né? Vamos pegar primeiro, pegar aqui mesmo. Pegar aqui, fazer um desenho aqui. Pegar só o domínio aqui para a gente poder rabiscar melhor aqui embaixo. Então, o que a gente vai considerar? Esse H aqui, ele é muito maior do que esse cara aqui, tá? Então, H é muito maior do que 2L. Tá? Então, a gente vai desconsiderar a troca de calor com o fluido aqui nessa fronteira aqui de baixo, tá? Ou seja, a troca, mas a gente quer a distribuição de temperatura aqui mais em cima, digamos, tá bom? Bom, tudo que está ocorrendo desse lado, está ocorrendo desse lado aqui também. Então, o que acontece? Existe uma simetria no nosso problema. A simetria está aqui. Esse é o eixo de simetria. Tá? Então, tem duas formas da gente fazer isso. Lá no problema, eu digo que nessa fronteira toda aqui, a temperatura é T infinito, que é a temperatura do fluido. Isso é uma forçação de barra da física, tá? A gente diz que a temperatura na fronteira da peça tem a mesma temperatura do fluido. Não é bem assim que acontece, mas a gente diz isso. Tá? E por que esse eixo de simetria? Porque tudo que acontece à direita vai acontecer à esquerda. Então, a gente cria esse eixo de simetria e vai simular
só uma tripinha disso aqui, ó. Tá? Então, o nosso domínio, na verdade, é isso aqui, ó. Isso aqui tem comprimento L, tá? Essa altura aqui vocês podem escolher qualquer coisa, tanto faz, tá? Mas, digamos, se for fazer uma malha de elementos finitos, repara como não vai haver variação de temperatura na direção Y, não vai, por quê? Porque eu estou pegando uma tripinha muito longe dessa fronteira aqui, H é tão grande, então a gente desconsidera a influência, né, a variação de temperatura na direção Y, então a gente tem uma malha como essa aqui, por exemplo, em que nesses nós aqui a gente tem temperatura T infinito, como aqui eu considerei um eixo de simetria, então aqui está isolado termicamente. Então a temperatura U aqui, em zero, né, a derivada dela é zero. Aqui a temperatura em L é T infinito. Então, vocês vão modelar, vão considerar um domínio bidimensional, mas o problema, na verdade, é unidimensional. Ele depende só de x, não depende de y. Tá? Uma outra opção tem, eu não quero considerar a simetria. Tá? Vocês vão considerar para que entre aqui a condição de contorno de fluxo, tá? Mas fisicamente falando, né, para resolver o problema, não seriam obrigados a isso. Porque a gente tem a peça aqui, você pode pegar todo um domínio assim, ó, de fora a fora. Então, o domínio aqui, nesse caso, ele passa a ter um comprimento 2L, tá? Vocês vão criar aqui elementos finitos. Né? E aí a condição de contorno desse lado aqui, T infinito, e desse lado também, que está lá na outra fronteira, também T infinito. Tá? Aí, nesse caso, vocês poderiam dizer que U em 0 é T infinito, e U em 2L é T infinito. São os valores dados. Tá? Também, aí ó, aqui em cima, que resultado eu espero ver? Resultado é o seguinte, a temperatura aqui é fixa, né? Vamos colocar aqui um eixo aqui. A temperatura aqui é fixa, se não me engano, é 293, não sei o quê. E aqui vai subir para 900 e alguma coisa. Aí você vai ter uma temperatura assim, ó, curva assim, ó. Tá? Nesse caso aqui, sem considerar a simetria, vocês vão ter aqui, nos dois extremos, 293, e aí a temperatura vai fazer isso. Tá? Não ficou muito simétrico, mas é simétrico, tá? Aqui estaria o eixo de simetria. Entenderam? Entenderam mais ou menos? O que eu quero, mas eu quero que vocês resolvam esse aqui. Esse aqui que eu quero que vocês resolvam, tá? Para vocês serem obrigados a colocar a condição de contorno de fluxo. Mas para testar o código de vocês, gerem também uma malha assim, coloquem temperatura prescrita nos dois extremos, com os outros dados físicos iguais, e vocês vão conseguir comparar aqui o resultado. Pode até resolver dessa forma aqui primeiro, depois ir considerando o eixo de simetria. Entenderam? Deu para entender. Tá? Então, a sugestão que eu dou é essa. Pegue o programa do jeito que está lá, crie uma malha, como essa aqui. Olha, aqui vai ter 50 milímetros, esse comprimento todo aqui. 50 milímetros.
Eu até dou a sugestão lá, considerar aqui a discretização de 5 em 5. Você vai ter 10 elementos finitos aqui na direção X. Coloca 2 elementos finitos na direção Y. Pronto. Define aqui as coordenadas, cria a matriz LG, cria a matriz EQ, né, o vetor EQ. Altera lá o código para resolver esse problema. Aí vocês vão comparar o resultado de vocês com um resultado analítico. Funcionou? Funcionou, beleza, maravilha. Aí vocês vão agora alterar o programa para colocar a condição de fluxo. Ok? Ok, acho que entendi. Meninas, e vocês? Eu entendi o que o senhor falou. Agora, fazer outros 500, mas a gente vai... Aí é trabalho. Então, entendi só na hora que eu tentar fazer. Exatamente, na hora que eu sentar, que é aí que são elas. Tá. Então, primeira tarefa, eu vou até mudar o texto depois, resolver o problema sem simetria, tá? Sem simetria. Então, vai ser a primeira tarefa. Para quê? Porque aí vocês vão usar o programa. Primeiro passo, vão usar o programa, vão mudar só LG, não vão mudar mais nada nele, só usar. E comparar o resultado. Funcionou? Beleza. Vão considerar a simetria, ou seja, vão ter que implementar a parcela de fluxo. Claro, vocês vão ter dificuldade, não sei o que, vocês vão interagir comigo e a gente vai... Mas agora é a hora do trabalho, agora, né? Agora é a hora de vocês mostrarem serviço. Tá bom? Tá. É isso. Eu ia tentar falar tudo hoje, não vou não. Na quinta-feira a gente fala rapidinho sobre o transiente. Não vou também detalhar muito, porque cai em diferenças finitas, vocês estão cansados de saber. Vou só mostrar rapidamente algumas coisas. Não muda nada, praticamente. Quer dizer, muda. Não muda nada, é forçação de barra. Mas é tranquilo, não é complicado, não. Ô Marcelo, tem como deixar escrito o que é para fazer? Eu tentei anotar aqui. Eu já deixei escrito lá no Google Classroom. Ok. Beleza. Eu mostrei a atividade para você aqui. Sim. Beleza. Tá? Quer ver? Olha, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou parar a apresentação e vou apresentar de novo. Aqui, ó. Então, vamos lá. Sobre o problema do calor transiente. Então, o 2.1 vai ser: resolva o problema sem considerar a simetria. Tá? Neste caso, o comprimento deve ser 2L, com condições de contorno de Dirichlet dadas por U em 0 igual a T, aqui eu chamo T externo, e U também em 2L. Tá? Considere uma malha com duas camadas de elementos finitos na direção Y. Vou lá para cima. Finitos na direção Y. Aqui não tem o desenho, mas eu vou colocar aqui o desenho aqui junto, tá? Beleza. Então, esse é o 2.1. Aí eu peço aqui, encontre sua formulação fraca, né? Implemente o programa para resolver este problema aqui, considerando a simetria do domínio.
Tá? Então, a simetria está sendo citada aqui em cima, olha. A ideia que modela esse problema é dada por, considerando a simetria do problema. Aqui o domínio de 0 a L. Ó. Isso, de 0 a L. Tá? O H aqui... Vou apagar isso aqui. Resolva para malhas com 2 camadas de elementos, vou escrever aqui, finitos na direção Y e 5, deixa eu pensar aqui, 5, 10, 5 e 10 elementos finitos na direção X. Pronto. Beleza? Acho que assim tá bem escrito. Ok. Repara, a solução analítica só depende de X. Tá? Então, na verdade, o problema poderia ser resolvido com um programa que resolve o problema do calor unidimensional. Mas o de vocês é bidimensional e resolve também, logicamente, problemas unidimensionais. Tá? Correto, beleza. Pessoal, então, por hoje eu acho que tá bom. Bruna, Kellen é obrigada a fazer o trabalho. Bruna, sugerido que faça o trabalho. Fortemente recomendado. Fortemente recomendado para adiantar a sua vida. E o Amarim está convidado. Sim, sim. Tá? Vocês podem trocar informações, e particularmente a Kellen e a Bruna, eu sugiro que fortemente mesmo que programem juntas. Inclusive, tem um programa, podem fazer o programa juntos. A Mauri, você querendo ajudar, sem problema nenhum. Mas aí você faz o seu programa. Pode ser até igual dela, tá? Mas faz o seu. Dela, eu quero fomentar, meninas, a interação entre vocês. É isso que eu quero. Por isso que eu estou sugerindo que vocês trabalhem juntas. E nada impede do Mauri ajudar também. Tá bom? Ok. Então, pessoal, quinta-feira a gente se vê. Tá? Tá, gente. Professor. Pessoal.